Caminhando em Cristo. Sempre, né? Eu cantava isso quando criança, agora eu vejo as crianças cantando, os netos da gente, filhos de vocês. É tão lindo. Como cantamos o último cântico, Jesus deixou essas palavras, estão registradas em João capítulo 14, né? Não se turbe, crede em Deus, eu sou o caminho. E é nesse caminho que nós estamos, né? É Jesus, o caminho. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 em diante. Vou ler aqui na Almeida, século 21, Efésios capítulo 6, de 10 em diante. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno, os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Paulo escrevendo da prisão essa carta e agradecendo as orações, ao mesmo tempo orando também por mim. E nós, pastores, somos muito agradecidos pelas orações dos irmãos, porque as orações sustentam o pastor, sustentam o ministério, e a palavra de Deus assim tem sido pregada desde aquele tempo. Porque o povo de Deus continua perseverando em súplica, não só por todos os santos, mas como diz o apóstolo aqui, também por esses são embaixadores e mensageiros da palavra de Deus. Deus tem nos falado através da palavra todas as vezes, e comecei a pregar essa série de mensagens com a leitura de Oséias capítulo 6, mostrando como muitas vezes o nosso amor é muito passageiro, e o amor de Deus é perene, como nós devemos aprender a amar a Deus perenemente. Na última mensagem, lendo Deuteronômio capítulo 6, como Deus nos ensinou como deve ser a nossa vida, no dia a dia, em casa, com os filhos, andando, deitando, toda aquela situação do dia a dia da família, para ensinar que o Senhor é o Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E hoje, começando com o capítulo 6 de Efésios, interessante que os três são 6, né? Oséias 6, Deuteronômio 6 e Efésios capítulo 6. Nós temos aqui nessa passagem sobre caminhando com a armadura de Deus. Olha para a sua Bíblia e no versículo 10, tem algum subtítulo escrito acima do versículo 10? A minha tem caminhando com a armadura. A armadura de Deus, geralmente, é a frase.
Essas frases que estão em negrito, uma curiosidade aqui, para quem não sabe, elas não estão no texto original. Não estão quando Paulo escreveu essas palavras aí. Elas são colocadas pelos editores da Bíblia. Quando a gente quer procurar uma passagem, a gente sabe que a armadura está ali em Efésios, então a gente folheia ali, a gente encontra o texto olhando o subtítulo, certo? Então isso não está nas Bíblias. Na minha está caminhando com a armadura. Geralmente outras são a armadura de Deus. Não é que está errado. Isso aqui é uma coisa que não é inspirada por Deus. Cada edição de Bíblia escreve ali como facilitar os seus leitores a encontrar a passagem que de fato foi revelada por Deus, certo? Então na King James, ela tem desde o capítulo 5, sempre a frase começando com caminhando. É aqui que eu vou estudar com os irmãos hoje e mais algum tempo sobre que Jesus é o caminho. E nós somos chamados para caminhar com ele. Paulo diz em 1 Coríntios 13, que esse é o melhor caminho, o caminho mais excelente é o caminho do amor. Como disse o pastor Israel Belo uma vez, se o amor é um caminho, nós podemos aprender a andar no caminho. É uma verdade. Então, tudo que nós fazemos é uma coisa de aprendizado. Nós estamos aprendendo a andar. Como Deus nos criou bípedes, né? Nós somos criados para andar. Não somos criados para ficar sentado. Antigamente a gente andava mais, né? Nossa geração que não tinha esses controles remotos, até para trocar o canal, ou do rádio, ou da TV, a gente tinha que levantar da cadeira ou do sofá, ir lá e mudar, né? Então a gente sempre andava mais. Hoje a gente está andando muito pouco, sabe? E os médicos estão dizendo que por causa disso a gente tem que fazer caminhadas, corridas, exercícios todo dia, porque a gente não está caminhando. E estamos adoecendo por causa disso, por falta de caminhada. Espiritualmente é uma grande verdade. Muitos enfraquecemos e adoecemos por falta de caminhada, a caminhada cristã. Então, nós precisamos disso. Deus nos fez para saborear a sua glória, para ver a sua glória, como disse John Piper. E por isso o nosso coração deve perseguir isso, querer ver a Deus, querer saborear a sua glória. E nós fazemos isso através da sua bendita palavra. Quando o amor de Deus é a nossa prioridade máxima, disse Brian Chappell, autor americano, pastor, teólogo, ele disse: quando o amor por Deus é prioridade máxima no nosso coração, o que nós fazemos é honrá-lo, e a nossa máxima alegria é honrá-lo. Então, isso tudo nós aprendemos caminhando em Cristo, caminhando e compreendendo cada dia a sua palavra que Deus nos revelou. Então, o nosso foco hoje é olhar Efésios, capítulo 5, até voltando depois novamente para Efésios 6, como caminhamos, como estamos caminhando, como nós devemos caminhar. O capítulo 6 que li, Paulo escreve no versículo 10, finalmente, ele está dizendo, concluindo o quê? Isso tudo que ele escreveu na carta, mas especialmente eu quero abordar aqui, apontar a partir do capítulo 5, caminhando em amor fraternal. Paulo está dizendo lá, olha, finalmente, concluindo, fortalecei-vos na força do Senhor, ele vai dizer, equipados, bem equipados, com toda a armadura. Vamos voltar um pouquinho lá, vamos voltar no capítulo 5. Caminhando em amor fraternal. Nós estamos caminhando. Eu quero continuar caminhando. Eu não quero me imaginar um dia numa cadeira de roda ou num leito sem poder me levantar e sequer buscar um copo de água. Eu quero ter uma velhice saudável. Eu lembro o nosso irmão Maurício aqui, quando palestrou alguns anos atrás, no mês de família, ele falando sobre como é importante o exercício, ele falando como que é preciso se mexer para não adoecer. A gente tem muita instrução, a gente tem recebido muita informação secular, do governo, pessoal da área da saúde, como a gente precisa caminhar e se exercitar para ter uma velhice saudável. Mas mais do que isso, eu quero ter uma vida saudável, espiritualmente falando. Então eu preciso caminhar em Cristo, eu preciso ser fortalecido no Senhor,
e por isso eu quero caminhar com Deus todos os dias da minha vida. Porque eu tenho uma boa consciência, assim é o irmão, assim é a irmã, por isso você está aqui. Nós queremos continuar essa caminhada, porque temos uma boa consciência. Há uma frase que não temos a autoria dela, mas é muito interessante, alguns publicam como sendo de Billy Graham, que loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. É uma frase um pouco parecida com o que Albert Einstein disse, né? Loucura é continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então a pessoa não se interessa por Deus nesta vida, mas ela quer viver com Deus na eternidade. Ela não quer conhecer a Deus aqui, mas ela quer viver com Deus por toda a eternidade. Então isso é uma coisa de realmente loucura. Os ímpios, diz a Bíblia, constantemente, que não tem tempo para Deus. Eles negam a Deus, eles não querem conhecer a Deus. Mas nós temos uma boa consciência, temos um bom coração e nós estamos caminhando, queremos caminhar sempre com Deus. Aí eu me perguntei, qual é a melhor configuração para caminhar com Deus? Qual é a melhor configuração? Qual é a melhor maneira que podemos caminhar com Deus? Caminhar com Deus é uma coisa significativa, espiritualmente falando, e é um passo a passo que aprendemos, como uma criança que está aprendendo os primeiros passos da sua caminhada. E quando aprender a andar, será livre e poderá fazer todas as suas... Inicia com as peraltices, né, querendo conhecer até a tomada elétrica, e enfim, fazer grandes projetos neste mundo. Então, caminhar com Deus é uma coisa muito importante. É claro que cada um tem a sua caminhada, ninguém tem uma caminhada igual ao outro, não vamos depreciar isso, mas geralmente nós temos algumas coisas que são importantes e que todos nós estamos olhando para isso e buscando isso como alvo. E eu quero destacar em primeiro lugar que a melhor configuração para caminhar com Deus é sempre reaquecer, é sempre reabastecer o amor, e nós fazemos isso buscando a comunhão com outros irmãos. É o culto, é o que estamos fazendo agora. Na área da psicologia, tem o tal do tanque cheio, ou emocional, né? Emocional cheio de amor, ou vazio de amor. Assim, espiritualmente também, o nosso tanque espiritual pode estar cheio, meio ou vazio do amor de Deus no nosso coração, dessa alegria que é a comunhão com os irmãos, porque quando estamos em comunhão com o Senhor, e o amor é reabastecido em nosso coração. Então, busque a comunhão sempre com os irmãos, no culto, em todas as oportunidades de culto, de reunião, de estudo bíblico, dos embaixadores do rei, mensageiros do rei. Agora temos amigos de missões, né? Ensinar a palavra de Deus para as crianças. Tivemos ontem o trabalho com casais. Tudo isso é uma busca de viver em comunhão com os irmãos, viver uma jornada com outros irmãos. Em Cristo somos todos um. Então nós aprendemos uns com os outros, oferecemos apoio e recebemos apoio mútuo. Isso é caminhando em amor fraternal. Veja o texto. Efésios 1, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Andar em amor. A caminhada fraternal é assim. Andamos ligados, unidos uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, nós nos amamos. Porque Deus deu essa oferta maravilhosa que foi Jesus, para ser o nosso Salvador, e agora nós estamos dispostos também a nos doar uns aos outros. O texto em diante, do verso 3, 4, fala as coisas que nós devemos evitar, como nós devemos dar ações de graças, diz o verso 4, outras coisas que nós devemos evitar, versículo 5, versículo 6, e o verso 7 fecha dizendo: evitai a companhia deles. Cita aqui vários tipos de pecadores e que nós devemos evitar.
Romanos capítulo 13 também nos fala que o amor não faz mal ao próximo. Então, viver a comunhão com os irmãos é uma coisa somente boa, ela só nos traz bênçãos. Por isso, o amor é importante na nossa reunião, na nossa comunhão. Os benefícios de se viver em comunhão com outros irmãos são muitos. A comunhão é essencial para a nossa marcha, para a nossa caminhada de fé. A comunhão traz muitas coisas que adicionam à nossa vida espiritual. Uma coisa que eu acho muito importante é o encorajamento. Eu aprendi a ter coragem desde menino, andando com os irmãos na igreja, olhando os mais velhos, a professora da IBD, o líder depois de adolescentes, quando eu cresci um pouquinho mais, o líder de jovens e assim por diante. Depois comecei a mirar a vida de pastores que impactavam a minha vida. Então eu fui recebendo encorajamento. Uma coisa que nós recebemos quando estamos em comunhão com outros irmãos é encorajamento. É um grande benefício que a comunhão nos proporciona. Motivação que nós recebemos para continuar sempre unidos. Quando estamos juntos, nós estamos compartilhando experiências, estamos lembrando uns aos outros do que Deus tem feito na sua vida, na nossa vida. Isso nos encoraja, fortalece a fé. São de muita importância essas coisas, encorajamento e fortalecimento na fé. Então, o capítulo 5 de Efésios, do verso 8 em diante, ele fala caminhando na luz. Ele diz o verso 8, agora, pois, verso 8, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Estamos caminhando como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. E ele vai falando como nós devemos procurar viver uma vida que agrada a Deus, não nos associando a tudo aquilo que é do mundo. E o verso 14 ele chama a atenção. Desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então nós recebemos encorajamento quando estamos vivendo em comunhão. Um irmão ou outro está dizendo a ele, olha, seja forte, isso aqui, vamos em frente, estamos juntos. Como a moçada diz, estamos juntos. E aquelas expressões que mostram, olha, pode contar comigo, estou aqui. Então, através da Bíblia, nós recebemos muitas mensagens de encorajamento. E os irmãos passam isso uns para os outros. Então, o que acontece é que Deus se alegra, como disse John Piper, em trazer nova visão, nova orientação para a vida dos seus filhos, enquanto eles estão passando tempo juntos, estudando a Bíblia. Deus está trazendo nova visão, nova orientação, está trazendo encorajamento, como Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A Bíblia constantemente está nos encorajando, diz, perseverando na oração. E a importância de manter a esperança e a fé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, desde o Velho Testamento. Quando em Deuteronômio, lá no final do livro, Moisés escreveu, sejam fortes e corajosos. Em todo o tempo, a Bíblia estava falando de ter coragem, ser uma pessoa encorajada, para ser fortalecida na fé. Isso nós recebemos através da palavra. Outra coisa que nós recebemos quando buscamos comunhão uns com os outros é crescimento. Ajudando uns aos outros, nós crescemos, nós amadurecemos mais. Efésios capítulo 5, de 15 a 21, fala, caminhando em sabedoria. Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Verso 17 fala, para a gente não ser insensato, para entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então fala como nós devemos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor também no nosso coração, e sempre dando graças a Deus por tudo. E o verso 21 vai dizer, sujeitando uns aos outros. Nessa comunhão que recebemos, encorajamento, e nós recebemos crescimento, isso tudo é
uma coisa que o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que crescendo, amadurecendo, possamos louvar o Senhor e servir cada vez melhor. Nós crescemos no relacionamento conjugal. Em seguida, o apóstolo Paulo escreve, está aqui no versículo 22 a 33, caminhando na vida conjugal. O Dr. Russell Shedd deixou uma frase muito importante. Ele disse: os heróis podem ser famosos, já os santos majoritariamente são anônimos. Para mim, um bom marido, uma boa esposa são heróis. São heróis anônimos. Muitas vezes o povo não conhece, o povo não sabe. Mas são realmente pessoas que estão seguindo nessa caminhada, crescendo juntos, na dependência de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. E a sua vida é uma bênção aqui na terra, na sua família. Um exemplo para a sociedade. E como disse o pastor ontem, lembrando, né, a família é a célula máter da sociedade. É essencial para a sociedade que nós tenhamos lares bem fortes, que vivam de acordo com os valores, os princípios estabelecidos por Deus, para que a sociedade seja forte, seja saudável. Então, você é pai, você é mãe, você é esposo, esposa, sabe? Você é herói. Você que está seguindo, como diz aqui o texto, caminhando na vida conjugal. Verso 22, capítulo 5 de Efésios: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Das mulheres, Deus fala sobre a submissão, e que submissão é a junção de duas palavras: submissão. A mulher está junto com o seu esposo na missão de educar, de edificar, de educar, de manter o lar, um lar cristão para a glória de Deus. Então ela está ali sujeita ao que é o líder, o esposo, não como alguém que é inferior, mas que está ao lado no dia a dia da vida do lar. Mas aos maridos é algo mais difícil. Por isso que eu falo, um bom marido cristão é um herói. Aos maridos, a palavra diz, maridos, verso 25 em diante: cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é um amor pequeno, é um amor extraordinário, o amor que o marido tem para com a esposa quando ele é um herói cristão. O marido cristão, ele ama como Cristo amou a sua noiva, a sua igreja querida, diz o verso 26 e 27, santificando-a, purificando-a, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. Ontem vi os casais lá no jantar, né? Os maridos entrando, passeando, entrando pela passarela, né? Orgulhosos ao lado da sua esposa gloriosa. Muito bonito ver isso. A gente precisa fazer mais isso, não uma vez só por ano, né? Mais momentos assim, e tudo que aconteceu, as coisas que ali foram faladas, declaradas, mostrando o amor, que é o amor do marido para com a sua esposa. E assim também nós procuramos amar como ao nosso próprio corpo, diz o verso 28. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então esse texto fala sobre a caminhada na família, a caminhada na vida conjugal. Há o crescimento paternal também, crescimento filial. Em seguida, entramos no capítulo 6, de 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve sobre caminhando como pais e filhos. Versículo 1, capítulo 6 de Efésios: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Está se tornando uma coisa rara em nossa sociedade.
porque os valores cristãos não estão sendo observados, porque outros valores estão sendo ensinados para a sociedade, estamos vendo filhos que desrespeitam e até fazem coisas terríveis, que estavam lá nas listas das coisas que iriam acontecer no fim do mundo, que Paulo escreveu sobre, nos últimos dias acontecerão isso. Ele fala, matricidas, patricidas. Esses dias um jovem assassinou o pai, a mãe e a sua irmã, porque foi-lhe retirado o celular como castigo. Assassinou o pai, assassinou a mãe, assassinou a sua irmã. Destruiu toda a sua família, porque ele não era um filho obediente. A Bíblia diz, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que se pede dos filhos nessa caminhada é obediência aos pais. Outra coisa que pede, honra. Verso 2, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas uma vida longa sobre a terra. Nos meus quase 65 anos de vida, eu tenho observado como essa palavra se cumpre fielmente a partir dos meus parentes que eu conheço desde a minha adolescência. Aqueles que honraram pai e mãe têm uma vida longa e abençoada. Aqueles que desonraram, eu vi acontecer na sua vida coisas que poderiam talvez ser evitadas se eles tivessem caminhado como filho cristão, honrando pai e mãe. E o verso 4, na caminhada, como pais, é declarado aos pais que não provoquem a ira dos filhos. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como pais, como pai, como avô, eu vejo agora também com outro ponto de vista, às vezes a gente comete excessos. Os excessos num castigo, os excessos numa disciplina provocam ira. Se a gente não puder por que ao filho, alguma coisa está sendo feita, alguma coisa tem que acontecer, se a gente não souber explicar por quê ou para quê, a gente possivelmente pode estar cometendo um excesso, vai provocar ira nos filhos. Então, precisamos tomar cuidado com isso, criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Nada melhor do que a instrução do Senhor, que a disciplina do Senhor, para que o filho cresça nessa caminhada como filho cristão. Por isso eu valorizo muito o trabalho das irmãs, amigos de missões, irmã Jéssica, irmã Fran, Ministério Infantil, irmã Fran, Jéssica, Cíntia, os irmãos que trabalham com o Ministério Infantil, porque desde criança eles estão aprendendo a disciplina do Senhor, a instrução do Senhor. Eu aprendi, eu valorizo muito isso, desde a infância. Então, meus irmãos, caminhando também como pais e filhos, vamos estar fortalecendo e encorajando uns aos outros. A nossa vida espiritual também é uma caminhada no nosso trabalho secular. Entramos aqui no versículo 5 do capítulo 6, de 5 a 9, quando fala sobre os trabalhadores, na época os escravos. Hoje nós não temos escravos, são os empregados, são os funcionários públicos, e assim, as pessoas que têm toda uma ocupação de um contrato, e diz, olha, obedeçam aos seus senhores, ou seja, aos seus patrões, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Mesmo lá, nesse caminhando como servos no mundo, e nós em Cristo somos todos servos, e mesmo nós pastores, eu às vezes quando me dirijo a um colega, um pastor, falo, conservo, todos nós somos conservos. Nós estamos no mundo e devemos espelhar, nós devemos transmitir toda a sinceridade de coração, como que fazendo a Cristo tudo o que nós fazemos. Não como que fazendo, servindo, enquanto os outros estão olhando, mas muito mais quando ninguém está olhando, porque tudo que nós fazemos, todo o trabalho que realizamos, estamos fazendo para o Senhor. Não precisamos nos aparecer. Há pessoas que só fazem para se aparecer.
E como diz Jesus, já recebeu a recompensa, já recebeu o galardão, tocou a trombeta já, né? Mas quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, e mesmo o patrão não está vendo, mesmo o líder não está vendo, Deus está vendo, um dia haverá uma recompensa para todos que estão como servos de Cristo, diz o verso 6, fazendo de coração a vontade de Deus, como que servindo ao Senhor e não aos homens. Então, esse texto fala da nossa caminhada como servos no mundo. Assim, a nossa vida espiritual. Nós precisamos de todos os membros, de todos eles. Sejamos servos, sejamos senhores ou empregados ou patrões, líderes ou liderados, todos nós precisamos servir uns aos outros e vamos receber todo o bem que fizermos como galardão do Senhor. Então, cresçamos e nos permitamos amadurecer, ajudando uns aos outros, vivendo nessa comunhão que temos com os irmãos. Em 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro deixou escrito: crescei na graça e no conhecimento. Isso é crescer no crescimento espiritual, crescer mais no conhecimento de Deus, experimentar cada dia mais a sua graça maravilhosa. Isso nós aprendemos quando estamos em comunhão uns com os outros, nos preparando para a vinda de Jesus Cristo. Então, buscando a comunhão com os outros irmãos, recebemos encorajamento, recebemos crescimento e recebemos outras coisas mais. Eu vou prosseguir depois um outro dia. Nós recebemos auxílio, nós recebemos muitas coisas benéficas, maravilhosas para a nossa vida para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada em Cristo, para sermos fortalecidos no Senhor, com aquela armadura de Deus, orando em todo o tempo, orando pelo pastor, orando pelos missionários, orando pelos pregadores, orando pelas igrejas, para que tenhamos famílias fortes, sociedade forte, uma nação abençoada, porque é na busca disso, especialmente quando estamos em comunhão com os irmãos, que nós podemos alcançar. Salmo 133, 3. Quando estamos nessa comunhão, Deus fala: eu ordeno a bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é na reunião, é na união da igreja que Deus abençoa. Então, busquemos, meus irmãos, esses benefícios sempre, do encorajamento, do crescimento, quando nos reunimos com a igreja de Jesus, reaquecendo e reabastecendo o amor cristão, a nossa fé fortalecendo e a nossa alegria aumentando no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.